O pinheiro é o símbolo mais popular do Natal e suas origens remontam aos costumes de povos antigos que enxergavam as árvores como símbolos da vida e da prosperidade. Bem antes de Cristo nascer, praticamente todas as culturas e religiões pagãs usavam enfeitar árvores para celebrarem a força da natureza. Segundo a tradição, a veneração do pinheiro sagrado tem início com Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. Cão havia sido amaldiçoado por seu pai. Seu neto Nimrod veio a ser a primeira manifestação do anticristo na terra. Foi ele quem liderou a primeira rebelião contra Deus, instigando a construção da Torre de Babel, Gênesis 10, de 8 a 10. A tradição diz que Nimrod declarava ser o Deus Sol. Segundo tradições, ele era tão perverso que matou seu próprio pai e se casou com a sua mãe, Semíramis. Após a sua morte, Semíramis apareceu grávida, dizendo que aquele filho era a própria reencarnação de Nimrod. Nasceu Tamuz, o filho do Deus Sol. Tamuz é mencionado em Ezequiel 8, versos 13 e 14. Um dia Tamuz foi morto na floresta por algum animal enquanto caçava. Depois de vários dias, sua mãe encontrou seu corpo sobre um tronco de uma árvore apodrecida no chão. Segundo a tradição, Semíramis encontrou um pequeno pinheiro crescendo no local e entendeu que aquilo era um sinal do seu renascimento e de sua deificação. Cortou o pinheiro, trouxe para casa, colocou presentes em seu redor e convocou suas criadas para jejuarem por 40 dias diante do pinheiro. Depois do ritual, Semíramis proclamou o renascimento de Tamuz, o filho do Deus Sol. Para complementar, inventou que Tamuz tinha exigido que festejassem a sua divindade, trocando os presentes que foram colocados ao redor do pinheiro. Não sabemos se todos esses fatos são dignos de aceitação, mas em resumo, é isto o que a tradição diz. Agora vamos para alguns fatos bíblicos. No passado, os cananeus adoravam bosques sagrados, conforme lemos em Êxodo 34, versos 12 e 13, Isaías 17, versos 7 e 8, Oséias capítulo 4, verso 13. As nações que viveram ao redor de Israel tinham o hábito religioso de cortar árvores com a finalidade de esculpi-las em formato de ídolos. Estes ídolos eram enfeitados do mesmo modo como se enfeitam as árvores de Natal de hoje em dia, Jeremias 10, versos de 2 a 5. Os romanos também adornavam os pinheiros com frutas vermelhas em honra ao deus Saturno. Os escandinavos colocavam pinheiros em suas casas em honra ao deus Odin. No Egito era hábito, no solstício de inverno, trazerem ramos verdes para dentro das casas para celebrarem a vitória da vida sobre a morte. Os druidas celtas, em épocas festivas, decoravam os carvalhos com maçãs douradas. Os primeiros registros do uso da árvore de Natal pelo cristianismo surgiram no norte da Europa no começo do século XVI, mais precisamente no ano de 1539, em Estraburgo, Alemanha. As árvores de Natal modernas foram inseridas no interior das residências ao longo do século XVI e eram decoradas com maçãs e nozes. Tornaram-se popular no século XIX por conta da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, do Reino Unido. Como a mãe da Rainha Vitória era alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isto aconteceu em 1846, após a publicação de uma ilustração da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, com seus filhos em volta de uma árvore de Natal cheia de presentes. A publicação fez com que o símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo. No Brasil, o costume de enfeitar árvores de Natal só apareceu no início do século XX. Tradicionalmente, a árvore de Natal é montada no quarto domingo antes do dia 25 de dezembro, isto é, no início do Advento, tempo que, segundo o catolicismo, deve-se vivenciar o mistério da espera e da preparação para o nascimento de Jesus. Em Portugal, as árvores de Natal começam a ser montadas no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição.
Nos Estados Unidos, o costume é preparar a árvore de Natal logo após o Dia de Ação de Graças, que acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. Tradicionalmente, a árvore de Natal é desmontada no dia 6 de janeiro, o dia de Reis. Esse dia, segundo a Igreja Católica, marca a chegada dos Reis Magos a Belém. Interpretação completamente equivocada, visto que os Reis Magos só chegaram em Belém alguns meses depois e visitaram o menino Jesus em uma casa e não em uma manjedoura, Mateus 2,11. Assim vemos que os presépios estão todos errados. As bolas que enfeitam as árvores de Natal só foram criadas em 1847 por um soprador de vidro de Lauscha, na Alemanha. Esse enfeite passou a ser produzido de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de Natal. Um deles é a estrela, que dizem ser a representação da estrela de Belém. Outro símbolo natalino é a guirlanda. Guirlanda é uma espécie de coroa de flores usada em honra às divindades babilônicas e gregas. A guirlanda aparece nas cabeças de Osíris, Dionísio, Júpiter, Semíramis e Nimrod. Era feita com ramos de pinheiros e outras plantas consideradas fortes o suficiente para dar boas-vindas aos deuses. Demorou um pouco para que as guirlandas começassem a fazer parte da celebração do Natal. Na Idade Média, as pessoas deixavam guirlandas durante todo o ano nas portas das casas. Isso porque acreditavam que elas podiam protegê-los contra a má sorte e os demônios. Por volta do século XIX, as guirlandas foram incorporadas ao cristianismo. Foi então que muitos passaram a chamá-las de coroa do Advento, o período que ocorre 4 semanas antes do Natal. A coroa do Advento, portanto, era adornada com 4 velas coloridas, além dos ramos e das flores. A cada domingo, uma vela devia ser acesa, e para cada uma delas existia um significado e o dia certo de ser acesa. Nos 2 primeiros domingos acendiam-se as velas roxas, no 3º domingo a vela rosa e no 4º domingo a vela branca. Atualmente a guirlanda de Natal é colocada nas portas, pois existe uma crença de que elas representam paz, prosperidade e recomeço. Trata-se de mais um adereço pagão, incorporado ao Natal com a finalidade de desviar as pessoas daquele que é o verdadeiro fundamento do Natal. A troca de presentes também fazia parte das comemorações romanas, em homenagem ao nascimento do Deus Sol. No dia 25 de dezembro, exigia-se que as pessoas fossem para as montanhas para saudar os primeiros raios do sol da manhã, entregando presentes uns aos outros, numa atitude de adoração e honra ao Deus Saturno. A origem do Papai Noel. A lenda do Papai Noel começou com Nicolau, ou Santo Claus, um bispo romano que viveu no século V na Turquia. Na Enciclopédia Britânica, volume 19, páginas 648 e 649, consta o seguinte: São Nicolau, bispo de Mira, é um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. Mais tarde, essa data se fundiu com o dia 25 de dezembro. A lenda conta que Nicolau costumava dar dádivas às escondidas às crianças, filhas de cidadãos empobrecidos, e daí teria surgido a prática de dar presentes às escondidas no dia de São Nicolau. Segundo críticos da história, Nicolau usava desse hábito para ter certas liberdades com as crianças, principalmente as do sexo feminino. Verdade ou mentira? A Igreja Romana nunca deu maiores explicações sobre este assunto. Ao invés disso, canonizou Nicolau, fazendo santo católico. Dessa forma, iniciou-se a fábula do Papai Noel. Com o tempo, a fábula aperfeiçoou-se. Papai Noel foi morar na Finlândia, em cima da linha imaginária que marca o comecinho do Polo Norte. A casa do Papai Noel ficava em uma vila denominada Santa Claus, a 830 quilômetros de Helsinki, a capital finlandesa. A cidade divide territorialmente o círculo polar ártico do resto do planeta e o frio ali é realmente de arrepiar, com invernos de até 40 graus abaixo de zero.
De acordo com a lenda, o Papai Noel passou a fabricar os seus próprios presentes, ajudado por duendes, que gostavam de se esconder nos cantos das casas. Esses duendes observavam os habitantes da casa para pregar-lhes peças, como o sumiço de objetos, abertura de portas, produção de ruídos, dentre outras perturbações, sendo capazes até de matar animais de estimação. Apesar de muitos acreditarem que os duendes são seres amigáveis, há relatos de diversas aparições ameaçadoras, inclusive com emprego de violência. Os relatos são quase que unânimes em descrever que tais seres surgem de repente enquanto as crianças estão brincando e as pessoas observando coisas no quintal ou dentro de casa. Eles aparecem embaixo de camas, dentro de guarda-roupas, sempre carregando pequenas facas, dando gargalhadas em tom de sarcasmo e deboche para com aqueles que conseguem vê-los, acuando-os e sumindo de repente. Portanto, os duendes parecem mais com demônios do que com seres bonzinhos. Foi somente a partir do século XIX que o Papai Noel passou a ser descrito como um velhinho gordo, barbudo e com ares de bonzinho. Em sua apresentação, ele é descrito como sendo um ser possuidor de superpoderes. Por exemplo, ele anda num trenó puxado por renas voadoras, uma espécie de uma operação de maravilhas. Segundo, ele pode multiplicar presentes para o mundo inteiro, uma semelhança da onipotência de Deus. Terceiro, ele tem o completo conhecimento sobre o comportamento das crianças, uma espécie de onisciência. Quarto, ele pode visitar milhares de lares numa única noite, um tipo da onipresença. A lenda do Papai Noel demonstra claramente que se trata de uma fábula elaborada com a clara intenção de substituir a figura do Deus verdadeiro na vida e na mente das criancinhas. No ano de 1930, a Coca-Cola deu os últimos retoques ao visual do moderno e atual Papai Noel. Trocou a mitra pelo gorro, vestiu-o com a tradicional capa vermelha e branca, com cintos e botas pretas, cores oficiais da Coca-Cola, e usou sua imagem para promover vendas no mundo inteiro. Desde então, a figura do Papai Noel tem se tornado a mais forte aliada do comércio mundial. Pesquisas comprovam que os lojistas vendem somente no mês de dezembro, o equivalente a 6 meses normais. Portanto, graças ao Papai Noel, todos os moradores da Terra ficam obrigados a promover as vendas do fim de ano, afinal, todos são obrigados a dar e a receber presentes no Natal. Aqueles que não podem presentear ou receber presentes se sentem, obviamente, excluídos da alegria do Natal. O Papai Noel foi criado para substituir o Deus Pai na mente das crianças. Porém, a Bíblia diz: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, 16, 17. Ou seja, tudo que é de bom vem de Deus. Tudo que os pais dizem a seus filhos sobre o Papai Noel é mentira. Papai Noel não existe. A Bíblia condena o ensino de fábulas, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. E ainda, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Mais cedo ou mais tarde, os seus filhos terão que saber que o Papai Noel não existe e com certeza deixarão de crer nele. O perigo é que depois de terem associado por tanto tempo a figura do Papai Noel com o Natal de Jesus, podem deixar de crer nos dois. Para evitar o conflito é melhor falar a verdade. Muitos pais levam suas crianças aos shoppings para sentar no colo de um estranho vestido de Papai Noel. Cuidado! Este ato é uma transferência de responsabilidade que pode resultar em influências negativas sobre o seu filho. Não é necessário dar presentes no dia 25 de dezembro. Dê em outra data. E quando for presentear, diga à criança que foi o Papai do Céu quem
deu condições para você comprar o presente. Ensine aos seus filhos serem gratos a Deus por todas as coisas. Sobre a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, devemos saber que esta data é totalmente improvável. Dezembro e janeiro são meses de inverno no hemisfério norte, época em que as temperaturas são muito baixas. Nesta época, na Palestina, a temperatura pode chegar de 10 a 16 graus à noite. Antigamente, o frio ainda era mais intenso, chegando a nevar. Além do frio, em novembro e dezembro, ocorrem também as grandes chuvas em Israel. A própria Bíblia descreve isto em Cantares 2:11, Esdras 10, versos 9 e 13. Se Jesus tivesse nascido em 25 de dezembro, seria impossível que houvessem pastores com rebanhos nos campos de Belém. Esta prática só é possível nos dias secos e quentes. A única pista que temos para saber aproximadamente em que mês Jesus Cristo nasceu está no Evangelho de Lucas, onde lemos: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, Lucas 1:26. Se Maria ficou grávida no 6º mês, que é o equivalente ao nosso agosto, setembro, então Jesus teria nascido entre os meses de maio e junho. Esse período realmente corresponde ao verão, tempo quente, propício para que os pastores pudessem passar a noite com seus rebanhos nos campos. Mesmo assim, não podemos precisar nem o mês, nem o dia do nascimento de Cristo. Se a Bíblia silenciou sobre esta data, também devemos silenciar. Nenhum dos evangelhos falam sobre a comemoração do dia em que Cristo nasceu. Jesus não comemorou seu aniversário nenhuma vez. Durante os 3 primeiros séculos, os cristãos não celebraram o Natal. Não há referências nem recomendações bíblicas para que esse dia fosse celebrado. O Império Romano, porém, que se encontrava mergulhado no paganismo, e entre as celebrações mais importantes do Império estava a Saturnália. De fato, comemorava este evento pagão entre os dias 17 a 24 de dezembro, em homenagem ao deus romano Saturno. Era uma comemoração com muita dança, bebidas e trocas de presente. E no dia 25 de dezembro, imediatamente após a Saturnália, comemorava-se a Brumália, ou seja, o nascimento do deus Sol, ou Sol invicto. No hemisfério norte, essa data coincidia com o solstício de inverno, onde o dia fica mais curto que a noite. O dia 21 de dezembro era exatamente o dia mais curto do ano. Então predominava a escuridão ao invés do sol. Mas a partir do dia 22 de dezembro, o sol começava a recuperar a sua força e o brilho. Isso deixava os povos antigos felizes, porque significava que o sol estava vencendo as trevas. Assim, no dia 25 de dezembro, o sol estava em sua força total e, por esta razão, comemorava-se o dia do Deus Sol. Essas festividades pagãs estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares e parecia quase impossível de serem suprimidas pela influência cristã. No ano 325 de nossa era, o imperador Constantino se declarou cristão e o cristianismo foi elevado a um nível de igualdade com o paganismo. O mundo romano começou a aceitar o cristianismo popularizado e novos adeptos, sem qualquer sinal de novo nascimento, somaram centenas de milhares. No ano 350, a Igreja Romana, sob a influência do imperador Constantino, estabeleceu que o dia 25 de dezembro seria oficialmente aceito como dia da celebração do nascimento de Jesus, aproveitando-se da influência pagã do Deus Sol. Essa questão, porém, causou polêmicas. Muitos pregadores e mestres do passado não concordavam com o uso de datas pagãs para comemorar um evento cristão. O impasse dura até hoje. As perguntas que ficam são as seguintes: se a Bíblia se cala com respeito à data e à comemoração do nascimento de Cristo, poderia a Igreja Católica Romana, por iniciativa própria, estabelecer um dia oficial para o seu nascimento e ainda institucionalizar a comemoração do evento? Isso foi positivo ou negativo para o cristianismo? Ajudou na conversão dos pagãos ou apenas acomodou-os nos seus velhos costumes?
muitos estudiosos da história da igreja acreditam que esta estratégia de evangelismo, digamos assim, ao invés de ajudar na conversão dos pagãos, acabou maculando a doutrina de Cristo com costumes pagãos. Crenças essas que jamais foram abandonadas pelos novos convertidos da época. Até hoje, milhares de pessoas comemoram o Natal sem qualquer intenção de honrarem a Cristo como Deus e Senhor. Usam a data apenas como pretexto para fazerem diversões, farras e orgias patrocinadas pelo álcool. O verdadeiro sentido do Natal. Apesar de todas essas distorções em torno do Natal, nós sabemos que o Filho de Deus de fato veio ao mundo. O seu nascimento se deu através do mistério da encarnação. Conforme escreveu João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O Filho de Deus, que se encontrava no seio do Pai, foi concebido pelo Espírito Santo para habitar entre nós. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. A encarnação fez-se necessária para que Cristo se tornasse tanto o mediador quanto a oferta pelo pecado da nova aliança. Estas duas qualificações fundamentais para o plano da salvação foram plenamente satisfeitas e cumpridas na encarnação do Verbo de Deus. Portanto, quando olhamos para o Natal segundo a Bíblia, entendemos que ele significa que, primeiro, o Deus Filho habitou entre nós, por meio de uma concepção milagrosa, Isaías 7,14. Segundo, Deus em Cristo falou conosco, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, aos Hebreus 1:1. Os profetas do passado eram indivíduos ungidos pelo Espírito Santo. Jesus, porém, se destacou por ser a própria manifestação do Deus invisível. Os profetas trouxeram a revelação de Deus em parte, mas Jesus incorporou a graça e a verdade reveladora de Deus na medida completa. Terceiro, o Deus Filho sofreu as nossas dores e sofreu pelos nossos pecados. Isaías 53, 4 e 5. A missão do Messias era salvar o homem do seu pecado, por isso ele tinha que sofrer as nossas dores e morrer a nossa morte. Quarto, o Deus Filho se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Quinto, o Deus Filho se compadeceu de nós, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retemos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, aos Hebreus 4, 14 e 15. E sexto, o Deus Filho triunfou por nós, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, aos Hebreus 2, versos 4 e 15. Conclusão. As celebrações natalinas, conforme conhecemos hoje, giram em torno de comidas, bebidas e presentes. O nome de Jesus quase nem é mencionado. O Salvador do mundo foi definitivamente substituído pelo Papai Noel. Como genuínos cristãos, não podemos permitir que essas tradições humanas nos influenciem. Se quisermos comemorar o Natal de Jesus, temos que deixar de lado estes símbolos totalmente irrelevantes, insignificantes. Temos que tomar a Bíblia, a palavra de Deus, e através dela honrarmos ao Senhor, nosso Salvador. Ao invés de falarmos de Papai Noel, temos que falar do Papai do Céu para as nossas crianças. Ao invés de reclamarmos os presentes, temos que agradecer a Deus por Jesus Cristo, o maior de todos os presentes.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. O modelo do Natal de Jesus está na Bíblia. Vejamos o que aconteceu no primeiro Natal. Preste atenção. No primeiro Natal, Maria deu sua vida a Deus. Lucas 1,38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria entregou o seu próprio corpo, sua vida e seus sonhos para Deus. Devemos fazer o mesmo. Segundo, no primeiro Natal, Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus deu o melhor que ele tinha por nós. Por isso sabemos que ele não nos negará coisa alguma. Assim, também devemos retribuir este amor infinito, servindo-o com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Terceiro, no primeiro Natal, os anjos louvaram a Jesus. Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aquele que trocou a glória celestial pela palha, pelo feno e pela manjedoura, merece ser adorado. Ele é hoje o nome sobre todos os nomes. Quarto, no primeiro Natal, os pastores que foram ver o menino Jesus saíram e deram ao mundo a mensagem da salvação. Lucas 2, 16 a 18. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam de que os pastores lhes diziam. Nós, pastores, continuamos devendo esta mensagem ao mundo. Temos que seguir pregando a sua primeira vinda até que ele volte. Finalizando, podemos dizer que as celebrações do Natal só serão legítimas se a pessoa de Jesus Cristo estiver no centro das comemorações. Os personagens, os símbolos, devem ser deixados de lado. Somente Jesus deve ser celebrado. Vamos fazer grandes cultos, vamos cantar lindas canções, vamos fazer confraternizações, vamos deixar que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, nos una, nos faça ser uma só família. É dessa forma que nós celebramos o Natal, com a alegria de saber que Deus visitou os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos.